Vamos conversar um pouquinho sobre a alimentação dos bebês? Por que é importante que a gente evolua, que a gente modifique a consistência da comidinha do bebê ao longo aí dos meses, né? É muito comum as famílias oferecerem por bastante tempo, até 1 ano de idade, a comidinha super amassadinha para o bebê, né? E por que essa conduta não tá muito legal? A gente precisa modificar isso daí. Primeiro que a gente precisa estimular esse bebezinho a mastigar, né? Se eu sirvo uma comidinha muito mole, muito fácil de engolir, o bebê não tem trabalho nenhum. E a gente tem que dar trabalho para ele, fazer com que ele precise, né, tenha a necessidade de mastigar. Mastigando, o bebezinho vai trabalhar toda essa musculatura facial, né? E isso vai ser importante tanto para o nascimento dos dentinhos, como para a fala, né? E além disso, quando uma criança, ela tá muito acostumada àquela comida muito molinha, muito amassadinha, no momento em que você for oferecer algo mais sólido, né, em pedaços maiores, um pouquinho mais duro, a criança aí sim vai ter dificuldade em aceitar esses alimentos. E aí muitas vezes a gente começa a achar que tem alguma coisa errada, porque que a criança não está aceitando, né? Óbvio que ela não está aceitando, porque ela não está acostumada com aquela textura, ela nem consegue mastigar o alimento de uma consistência um pouco mais sólida, mais durinha, tá? É comum também que quando as famílias começam a modificar um pouquinho a textura, as crianças começam a cuspir o alimento, né? Coloca na boquinha, às vezes tira com a mãozinha ou começa a cuspir e a família já fica preocupada, o que está acontecendo? Ele não gostou, ele não consegue comer nessa textura, então amassa mais um pouquinho que aí percebe que a criança consegue engolir. Tá errado, tá bom? A gente tem que insistir mais um pouquinho. É claro que você não vai passar de uma consistência super amassadinha para uma coisa dura, óbvio, não é isso que eu estou falando. Mas então, gradativamente tem que acontecer essa evolução, né? Essa textura ficando um pouquinho mais grossa. Então, se você amassa muito bem ali com o garfo, você começa a amassar um pouquinho menos, e vai observando, obviamente, o seu bebezinho, se ele tá conseguindo dar conta ali daquela consistência, tá? Mas não adianta achar que ele não consegue, aí volta pro início a dar a comidinha molinha de novo, tá? Vai tentando modificar essa textura gradativamente, até ali que em torno de 1 ano, às vezes um pouquinho mais de 1 ano, a criança já consiga, sim, comer a comidinha numa consistência mais sólida, né? Claro que nas texturas macias, né? Porque senão a gente tem um risco de engasgo, mas ela consegue comer um pedaço de batata, ela consegue comer os grãos de feijão, o grão de arroz, né? Até antes de 1 ano ela tem que conseguir isso, tá bom? Então não tenha medo. E cuspir não é um problema, né? A criança tá ali fazendo um treinamento. E pode ser também que ela tenha adquirido essa habilidade e tá fazendo ali umas experiências. É super normal. Eu estou falando aqui de crianças típicas, tá? E é claro que se você perceber que o bebê tá tendo muito o gag ou até engasgo mesmo, ela tem muita dificuldade, né, com a textura um pouquinho mais grossa, você já tentou, já insistiu algumas vezes e ela realmente não consegue, esse bebê, claro, precisa passar por uma avaliação, tá bom?